governo vai taxar jogos e apostas online. A contribuição a ser paga pelas empresas virá por meio de uma medida provisória. A notícia da cobrança de impostos sobre jogos e apostas online foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília. Ela deve sair após a viagem do presidente Lula à China no fim do mês. Vai ser de medida provisória? Vai porque se tem noventena, um setor que não está pagando nada de tributo, provavelmente é uma contribuição. Fernando Haddad teve um encontro com representantes do setor nesta terça-feira. Questionado sobre o percentual a ser cobrado após os 90 dias, Haddad disse que ainda está em estudos. Como não há série histórica, a gente não tem conhecimento do setor, conhecimento histórico do setor, nós temos que acumular informações que estão vindo do próprio setor, mas não podem ser exclusivas dele. O mercado de sites de apostas esportivas deslanchou no Brasil desde 2018, quando foram liberados a operar no país. Muitos passaram, inclusive, a patrocinar times de futebol masculinos e femininos. Mas, até hoje, a regulamentação ainda não saiu. Sem segurança jurídica, muitas empresas têm operado as plataformas no exterior sem recolher impostos aqui. Já existe um game tax de 5,5%. A própria lei já definiu. O que o governo está definindo agora é o valor da outorga, ou seja, quanto o governo vai cobrar pela licença. Eu não tenho parâmetros, eu não sei o que o governo está pensando, mas com certeza será entre 20 e 30 milhões de reais o valor de uma licença. Se for uma contribuição, o governo tem que usar o dinheiro para uma finalidade específica. O ministro Fernando Haddad já havia dado sinais de que destinaria os recursos da taxação das apostas eletrônicas para compensar as perdas com as mudanças na tabela do imposto de renda de pessoas físicas. O setor ele aguarda ansiosamente pela regulamentação. Na verdade, todo mundo esperava que isso acontecesse no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, antes da Copa do Mundo. Foi uma grande frustração para todos que isso não aconteceu. E, na verdade, você tem hoje uma fila de empresas querendo investir no Brasil. Senes, o ministro Haddad disse ali que esse setor não paga nada. Qualquer atividade econômica, em princípio, deve ser taxada? Eu acho que sim. E tem o sistema de tributação tem alguns princípios, né? Tem que ser da neutralidade, tem que ser da justiça, tem que ser da eficiência e tal, mas todos eles, principalmente aqueles que se entende que tem uma externalidade negativa, ou seja, que ele gera algum tipo de dano para o resto da sociedade. Eles são taxados mais, né? E aquele que tem externalidade positiva, menos, né? Essa é um pouco a lógica. A questão dos jogos, acho que são duas questões principais. Uma é que, de fato, você tem uma atividade hoje semi-regulada no país. Ela nem é 100% regulada e nem está na ilegalidade. Ela está num limbo aí. Eu acho que a sociedade precisa tomar decisão sobre o que fazer com esse tipo de coisa, porque a gente viu que é um mercado grande, o brasileiro tem uma propensão alta a esse tipo de jogo, então talvez seja o caso de realmente se debruçar, e não só sobre tributação, mas regulamentar isso para valer, né? Eu acho que é uma atividade econômica legítima e talvez interessante para o Brasil, inclusive do ponto de vista de arrecadação. Agora, a outra questão, que acho que você perguntou também, Rodrigo, que uma parte desses jogos essas plataformas estão assediadas fora do Brasil. Você pode acessá-las usando um cartão de crédito internacional e, às vezes, criptomoeda, qualquer outro mecanismo que escapa do sistema nacional estrito sensu. E aí a questão é como você taxa isso. Isso não ocorre só com jogos. Você tem algumas atividades econômicas que hoje você faz, principalmente de caráter digital, jogos e outras coisas, jogos eletrônicos, etc., que você consegue, pela rede, baixar e fazer pagamento lá fora. É como se essa atividade não fosse realizada no Brasil, essa atividade econômica não fosse, porque ela vem totalmente pela internet. Você tem um desafio de como taxar isso aí, porque se a sede da empresa não está no Brasil, você pode ter vendedores no Brasil, alguma coisa assim, mas se ela estiver fora do Brasil, você não tem muito como taxar. Então, você tem um desafio, eu acho que mais amplo com relação à regulamentação dos jogos de maneira geral, e dois, o desafio de taxar aqueles jogos ou aquelas atividades que hoje já operam via rede, e dentre eles está a parte desses jogos. Agora, Ade, a gente tem um desafio que vai até além da questão econômica, né? No caso das apostas, elas viraram uma febre, elas hoje dominam o esporte brasileiro, dominam clubes, dominam competições,
apostas e, inclusive, já há denúncias, investigações em São Paulo, inclusive, de manipulação de resultados em favor das apostas. Tudo isso reforça a necessidade, a pertinência de regulamentar esse setor? Totalmente, a gente precisa regulamentar esse setor para já. O Brasil tem uma regulamentação muito antiga que ainda não prevê os jogos de azar, como os que a gente já conhece de antigamente, jogo do bicho e tantos outros. Eu não estou aqui fazendo uma defesa em relação a nenhuma dessas atividades, mas uma defesa em relação à realidade do país. Isso é uma realidade. As pessoas apostam, elas vão lá e fazem. E o Brasil perde a oportunidade de arrecadar dinheiro com essas atividades também. Então, eu acho assim, a gente não está na década de 20, na época da Prohibition americana, a gente precisa se atualizar, estamos no século 21, e se a gente não atualizar as leis para que ela possa receber pelo menos algo, controlar ou, de certa forma, também ter uma certa visão sobre o que esse mercado pode fazer, eles vão continuar criando cada vez mais formas de fazer apostas e outros tipos de atividades que não serão reguladas, e o Brasil vai ficar cada vez mais atrás.